Em geral, grávida quer ficar sempre assim, né? Sentada, passando a mão na barriga, relaxando. Se alguém disser, vamos treinar, ela fala, não, tô grávida, não posso fazer força. O vídeo de hoje é para falar exatamente sobre isso. Grávida pode treinar? Vamos esclarecer nesse vídeo essas e muitas outras dúvidas sobre o assunto. A nossa convidada de hoje é a Amanda Martino, personal trainer, que tem experiência com grávidas há 13 anos e que é licenciada pela técnica hipopressiva. Vamos lá? Cheguei aqui, agora estou com a Amanda e com a Nicole. Antes de começar nosso treino, vamos esclarecer algumas dúvidas. Amanda, a gestante pode treinar? Ela deve treinar. Todos os protocolos médicos recomendam a prática durante a gestação. Amanda, e quando não é recomendável treinar? Nicole, a gestante só não vai treinar se tiver uma contraindicação médica, um risco de aborto ou malformação. Na verdade, claro que cada caso é um caso, mas descolamento de placenta, uma placenta prévia, sangramentos, em geral, contraindicam. Mas é muito comum ver médicos, ginecologistas e obstetras, né, que a mulher engravidou, suspende o treino pelo risco disso acontecer. E a gente sabe que não é bem assim, né? É ao contrário, né? Ela só ganha, só benefícios, tanto para a mãe quanto para a criança. Mas qual é o tipo, então, de exercício indicado? Pode ser qualquer tipo de atividade física, crossfit, pilates, natação, qualquer coisa? Na verdade, os mais indicados são exercícios de baixo risco, né? Então, assim, você tem que preocupar principalmente com a intensidade. E alguns exercícios não são necessários nesse momento, porque o objetivo nosso não é estética, né? Tem um estudo recente, inclusive, que mostra que a atividade de força deve ser realizada, que comprova que não existe risco para o feto, muito menos para a mãe. Então, mais uma coisa, mais um dado que reforça a atividade. Justamente, a musculação é excelente, hidroginástica, caminhada. Na gestação a gente tem uma mudança de objetivo, né? O objetivo, como você disse, não deve ser estético, deve ser priorizar a questão do centro de gravidade que muda, né? Os estabilizadores de quadril, essa musculatura diferente, o foco deve ser esse. Preparar o corpo da mulher, né? Preparar o corpo para receber a criança, para gerar a criança depois. E aí falando dos benefícios, vamos citar os benefícios de treino na gestação. Então, como pra você... convencer o pessoal. Isso, justamente. Como você disse, o objetivo aqui não é estético, né? É bem-estar. E a grávida praticando, ela vai diminuir vários riscos de eclâmpsia, diabetes, ela vai aumentar menos o peso corporal dela, menor ganho de massa gorda. Inclusive, né, muita gente tem medo de fazer mal para a criança. E um benefício que eu acho bem interessante é a nota de Apgar. Para quem não sabe, a Apgar é o quê? É uma nota que a criança recebe, o recém-nascido recebe, no primeiro minuto de parto, de pós-parto, e aos 5 minutos. E aí você soma, e quanto mais alta a nota, o máximo é 10, né, em cada um deles, então melhor. Isso aumenta a nota do bebê que está nascendo, né? E diminui o tempo também, para quem quer ter parto normal, aquela fase ativa do parto. Então quer dizer que quanto mais atividade física a gestante fizer, quanto mais preparada tiver também, mais rápido o trabalho de parto? Isso mesmo. Por quê? Porque a musculatura dela já foi preparada, adutores, o períneo dela já foi trabalhado, paravertebrais, então mais rápido ela vai conseguir passar por essa fase ativa. Grávida pode fazer abdominal durante os 9 meses, Amanda? Durante o primeiro trimestre, ela pode fazer o abdominal tradicional tranquilamente, tá? A não ser que ela já tenha uma diástase prévia. E depois nós vamos continuar somente com os abdominais com a expiração forçada. Nós já sabemos que quando nós fazemos a expiração forçada, a gente consegue ativar os músculos do abdômen, transversos, oblíquo. Para quem não sabe o que é diástase ou diastase, é um afastamento da musculatura reto-abdominal. Então nós temos 2 ventres, eles se afastam, né, dilata-se a barriga, isso é feito exatamente para isso. Né? Mas quem já tem deve corrigir e após o parto pode ser prevenido também, né? Sobre diástase, como cirurgiã plástica, eu recebo muitas pacientes apresentando
esse problema, né, anatômico? A gente trabalha, em geral, acima de 2 centímetros de falha, quando a gente indica aplicatura abdominal, que é costurar essa musculatura para restabelecer essa integridade. Abaixo disso, eu falo, vamos treinar. De atividade física. Até quando você acha que a gente consegue prevenir, evitar essa flacidez de parede abdominal, e quando é que você tem resultado, até onde tem resultado? Então, a diástase, como você já explicou, além desse problema da protuberância do abdômen estético, né, que as mulheres se preocupam muito, ainda tem o problema da funcionalidade da parede abdominal que fica prejudicada. Então, a mulher ela pode ter lombalgias frequentes e não melhorar nunca. Então, o que a gente pode estar fazendo para evitar? Antes de engravidar seria o recomendado, o que a maioria não faz. A gente só vai procurar resolver depois que já está instalada ali aquela diástasezinha, né? Então o ideal é o quê? Fortalecimento de core, e a técnica que eu já trabalho com ela, que é o Low Pressure Fitness, que nós vamos falar um pouco mais, o LPF, ele já é excelente, já é uma técnica excelente para você prevenir. Então você já vai trabalhar a sua musculatura antes de engravidar. Mas e aí, se ela, né, não fez antes, perdeu a luz, e agora? Agora nós temos que esperar. Se for parto normal, ela já pode começar imediatamente, ou se for parto cesárea, de 45 dias a 60 dias, iniciar com a técnica para recuperar, tentar diminuir essa distância do músculo do reto abdominal. E voltando aos treinos, qual os cuidados durante a execução? Então, a gestante, ela tem que ter um acompanhamento, isso é muito importante, porque a intensidade do treino, ela tem que ser controlada o tempo todo. Se ela fizer um treino muito intenso, ela pode gerar um aporte para a massa muscular dela e diminuir o aporte para o útero, isso pode gerar asfixia. A gestante, ela tem que tomar cuidado com o aumento da temperatura corporal, porque também se aumentar demais a temperatura corporal, ela pode ter um aborto ou um parto prematuro. Outra coisa também é a manobra de Valsalva, você não pode fazer um bloqueio. Para quem não sabe, manobra de Valsalva é que você prende a respiração, segura um peso, prendeu, e isso não pode acontecer, tá, gente? Exercícios isométricos também devem ser evitados. E isometria é quando a gente faz uma contração e mantém estático esse movimento. Então, tipo, faz um agachamento e segura lá embaixo. Aquela segura e você fica... 30 segundos, 1 minuto. Aquela... E exercícios de impacto também devem ser evitados. Mas explica um pouquinho mais pra gente sobre essa técnica LPF. O que é, assim? Como ela é feita? LPF significa Low Pressure Fitness, que é o fitness a baixa pressão, a gente até brinca assim. É um sistema de treino postural que associa a técnica hipopressiva, também com cadeias miofaciais, neurodinâmica e uma reeducação da sua respiração. Então é uma técnica global. Mas grávida pode fazer LPF? Pode sim, porém, como todos os outros exercícios, a gente também vai adaptar o LPF. Ela não vai poder fazer a apneia, que é aquele bloqueio da respiração, e ela também não vai poder fazer a manobra, que é aquela sucção do abdômen. Ela vai trabalhar praticamente com a expiração forçada e com as técnicas posturais, que é fundamental para trabalhar nessa fase gestacional. Amanda, demonstra pra gente um pouco dessa técnica do LPF. Mostra aí. Os pés paralelos na largura de 1 palmo. Então você vai descer, vai medir 1 palmo. Aqui você vai soltar a cervical, soltar os braços e subir devagar, desenrolando a coluna, vértebra por vértebra. Põe a mão na cabeça, vai fazer um crescimento axial. Com a outra mão, alonga a cervical, vai à cintura escapular. Flexionar o joelho levemente e inclinar o eixo para a pontinha do pé. Vai deslocar o eixo. E você vai inspirar pelo nariz e expirar pela boca. E quando você inspira, você tem que perceber a sua costela abrir. E quando você exala, você vai perceber a sua costela fechando. Fecha o nariz, tampa a boca.
No momento de fazer a sucção, você não pode esquecer dos outros princípios técnicos do LPF, que é a ativação da cintura escapular, a inclinação do eixo e o crescimento axial. Então, espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a Amanda. Obrigada, Amanda. Obrigada, foi ótimo gente. pelo convite. Adorei estar aqui com vocês, esse bate-papo, e poder ajudar um pouquinho, né, essas mamães ou futuras mamães. Vamos treinar, gravidinhas? Vamos lá. No pós-parto também. Isso aí.